O quanto que isso é um desestímulo à tentativa de outras empreendedoras ou de outras pessoas a reinventarem o mundo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por estar acompanhando mais uma vez este episódio do nosso podcast Organizações Infinitas. Sempre muito bem acompanhado do Piero Franceschi. E aí? Cristiano Cruel. Aí, pessoal. Você já sabe, este livro, Organizações Infinitas, deu origem a este podcast e a este workshop, que está aqui no link da descrição do vídeo. Clique aqui para você saber mais. Ao longo do nosso episódio eu falo dele mais. Clique em todos os lugares que você puder para receber as notificações, para se inscrever no nosso canal, acompanhar tudo que a gente fala, porque hoje o dia tá polêmico. Hoje nós vamos falar daqueles que estiveram no limiar entre gênios e criminosos. Vamos começar falando de Elizabeth Holmes, de Adam Neumann, de vários outros aí que criaram negócios incríveis, que pareciam que iam mudar completamente indústrias, mas que no final das contas saíram por debaixo do buraco da fechadura para ninguém perceber. Eram fugidos. Tentaram desaparecer. E aí a gente entra nessa discussão primeiro para trazer um ponto, né? A gente sempre diz que inovar é um processo de correr risco. Não se faz uma inovação sem correr um risco. E não se muda uma indústria inteira ou um mundo sem correr muito risco. Mas até que ponto correr risco é genuíno e até que ponto correr risco é irresponsável, né? Vamos trazer a Elizabeth Holmes, da Theranos, condenada a 11 anos de cadeia por fraude a investidores. Ela queria mudar o mundo, fazer com que uma gotinha de sangue trouxesse 200 exames para que as pessoas não precisassem mais ir no laboratório, não sei o quê, baixar custo, faz em casa, faz no consultório, uma gota de sangue resolve o problema. Só que ela não conseguiu ou ainda não tinha conseguido, e aí ela usou a máxima lá do Vale do Silício para fingir enquanto não consegue, né? Finge que tá dando certo para conseguir mais dinheiro, porque se perceberem que tá dando errado não vai ter mais dinheiro, e sem dinheiro não consegue continuar tentando. Aquela rodinha de hamster. Fake until you make it, né? Exatamente. Fake it until you make it. Yeah. E aí o que acontece? Ela fingiu demais, faltou dinheiro, desconfiaram dela, e aí ela foi condenada a 11 anos de cadeia. O quanto criar uma inovação pode estar próximo ou estar no limiar de ser uma enganação? Olha, essa conversa vai ser profunda aqui, mas o primeiro traçado que eu vou botar é o seguinte: eu não acho que alguém começa uma companhia, mesmo essas pessoas ousadas e não sei o quê, com vontade de dar errado. Então, em algum momento, eles imaginaram que ia dar certo. O que talvez existe uma rota no meio que é um problema de governança para mim. Porque pode ser que algumas pessoas, eles articulem e o dar certo não é a companhia dar certo, é eles, de algum jeito, se darem certo. Então o cara ele vai fingindo, falseando, não sei o quê, em algum momento ele vai se dar bem, mesmo que o negócio afunde. Então ali para mim tem um drama de governança. Ousar em negócios, tentar fazer coisas de grande impacto, eu acho que ela é da natureza humana, eu acho que são pessoas que precisam ser valorizadas quando fazem isso. Quando faz isso enganando, quando faz isso usando o dinheiro do outro, quando faz isso sem ser frugal, quando fazem isso tendo vantagem pessoal antes de realizar, aí eu acho que o problema é mais de comportamento, eu diria que é mais isso. Né? É que o sistema de investimento, né, de venture capital, enfim, agora acho que ele se acomodou, mas ele foi montado um pouco com esse estímulo, né? Assim, cara, você tá vendo, tem um bom business case, conhece muita gente, tem uma ideia legal, tem um grande problema da humanidade, é um mercado muito importante, tipo esse caso, né? Assim, mercado de saúde, mercado total addressable marketing, todo mundo, né? Assim, o mercado pode ser para todo mundo gostaria de ter informação, né? De fazer um exame mais rápido, mais simples, mais barato. Então ele é uma tese sedutora. Se alguém acha uma forma disso, conta muito bem a história, é muito bem influente, e o mercado está muito pagando por apostas e fazendo muitas apostas ao mesmo tempo, o mercado está pagador por aposta, tem algum momento que a coisa vira na cabeça desse empreendedor e fala, cara, eu tô com uma boa ideia, essa ideia é minha, quem tiver mais velocidade chega lá, e velocidade é dinheiro, né? Então assim, você começa a se corromper, e eu acho que tem esse ponto, né? Quando a pessoa começa a se corromper
porque ela acredita realmente no propósito daquilo, ela tem uma visão muito legal, ela tem realmente algo que, pô, se isso funcionar, vai melhorar a vida de muita gente, mas tem um momento que a coisa vira gradualmente, de repente, que a coisa vira de propósito para propósito coletivo para um grande golpe coletivo, né? Você acha que quando a gente olha, vocês conhecem a história do Elon Musk com a SpaceX, por exemplo? Pegou um monte de dinheiro, de investidor, botou o dinheiro dele todo lá, e aí botou 3 foguetes para subir, os 3 foguetes explodiram, só tinha dinheiro para mais um foguete, tinha uma proposta maluca que também que era voltar para o espaço, colonizar Marte, não sei o quê. Mudanças incríveis na humanidade estavam sendo propostas pelo Elon Musk, assim como pela Elizabeth Holmes. Um com uma gota de sangue, o outro com um foguete. Se o 4º foguete do Elon Musk explode e acaba o dinheiro dele e dos investidores, será que ele podia cair no mesmo lugar de enganou, nunca deu certo, isso sempre foi fantasia, estava fingindo que ia dar, mas não deu? Você acha que existe essa linha muito tênue entre aquilo que de fato faltou ou para Elizabeth conseguir e aquilo que sobrou pro Elon Musk? Eu já escutei muita gente falar, por exemplo, tirando, obviamente, as questões de corrupção, ilegais, essas coisas imorais, do Ike Batista. A diferença, já escutei gente falar, a diferença do Ike Batista pro Elon Musk foram 2 anos. Se o Ike tivesse mais 2 anos, ele teria feito o que fez, teria achado o petróleo, teria construído o porto, teria feito não sei o quê. Será que é muito difícil dizer que o Elon Musk poderia ter caído no mesmo lugar da Elizabeth Holmes ou do Adam Neumann, por exemplo? Eu não sei o que pode estar escondido lá, a gente não sabe, mas na biografia dele diz que ele estava... A Tesla era uma companhia praticamente quebrada. Isso. Diz que era... Quanto foi? Diz que era... A história que ele conta é que 24 de dezembro de um determinado ano, o ano estava acabando, e ele tinha caixa para mais 2 ou 3 meses. E aí eu acho que foi a Mercedes, uma indústria grande aí do automobilismo, fez um investimento de 50 milhões de dólares lá, o que salvou ele. Então ele bateu na trave, assim, sabe? Ele bateu na trave desse que poderia ser um caminho para lá ou um caminho para cá. Muitas histórias de empreendedores e negócios incríveis, eles têm isso, hein? Praticamente todas as empresas que hoje a gente empreende, investe ou trabalha, elas tiveram algum momento na sua história que elas cruzaram em cima de uma linha pontilhada que poderia ter caído para lá ou caído para cá, certo? E o que eu acho que é diferente, que faz parte do jogo da vida, dos negócios, da incerteza, mas eu acho que também o que a gente questiona muito é o comportamento, né? A atitude do cara, é quando a governança some e o cara se comporta de um jeito, eventualmente até para salvar o negócio, tá? Ou para salvar ele, ou para salvar o negócio, e que daí tem uma atitude que eu acho que vai ser isso. Mas tem um, pensando no caso do Elon Musk, comparando, né? O Elon Musk tem aquela frase, né? Se você não tá errando, você não tá inovando, né? Isso. Se você não tá errando o suficiente, não tá errando o suficiente, algo assim. Eu acho que tem uma diferença, assim, os dois têm visões. Puxa, vamos lá, um foguete ou exame com uma gota de sangue. Tava muito claro no processo do Elon Musk que ele ia errar bastante, que ele não tinha certeza do caminho e tava gente colocando dinheiro para apostar naquilo. Tanto é verdade que ele tava colocando o próprio dinheiro nisso, né? Ou seja, o cara acreditava tanto naquela visão que ele tava queimando o próprio dinheiro nisso e falou, cara, eu não sei chegar, mas você tem que acreditar que eu tenho um plano, tenho uma forma de fazer e vai lá. Quem quer apostar nisso, né? Eu acho que o caso diferente da Elizabeth Holmes eu sei como fazer, isso aqui vai ser grande, coloca dinheiro pra gente escalar, né? Ela falou, meio que prometer que aquilo funcionava, de repente quando você viu era uma fraude, né? Então eu acho que tem uma questão da transparência, que a visão das duas é comum, mas o Elon Musk, quem colocou dinheiro, inclusive ele, eu não sei como fazer, a gente vai errar até chegar. O outro eu já sei como fazer, isso aqui é bom, preciso de dinheiro para escalar. A narrativa é muito diferente, né? Uma narrativa é uma narrativa fraudulenta de um lado e outra narrativa de aposta, né? Então acho que tem uma diferença importante aí. Esse é um assunto sempre polêmico, né? Eu postei alguns dias isso lá no LinkedIn e vem de tudo, né? Vem gente dizendo que eram gênios e faltou tempo, e vem gente dizendo que eram criminosos desde o primeiro dia. Igual o cara da FTX, como é que ele chama? SBF lá, as siglas dos nomes dele. Mas você vê, um cara super bem preparado, israelense, treinado no MIT, sim, super competente, ousado, muito ousado, né? Construiu um negócio. Agora estão escarafunchando todo para ver o que de fato aconteceu, em que momento ele teve uma perda de credibilidade. Se qualquer banco hoje, qualquer instituição financeira, todo mundo for lá para sacar agora, vai ser difícil. Vai ser a mesma coisa. Vai ser difícil, tá? Que foi um efeito... Qualquer banco, né? Aconteceu lá com ele também, né? Mas isso também revelou, mas aonde tem boato, onde tem fumaça pode ter fogo mesmo.
Então, aparentemente, ele estava fazendo alguns movimentos não ortodoxos lá dentro do negócio. Quando vocês olham para esses casos, né, de a Elizabeth sendo presa, o cara da FTX investigado, o Adam Neumann saiu escorraçado do WeWork. Esse tipo de situação onde o cara, vamos colocar como se eles tivessem objetivos legítimos, tá? De mudar o mundo mesmo, de construir negócios, reinventar indústrias. O quanto que essa punição ao fracasso desses caras, porque, concorda, a Elizabeth Holmes poderia ter sido completamente honesta e ter dado errado do mesmo jeito e perdido o dinheiro dos investidores do mesmo jeito, concorda? O quanto que isso é um desestímulo à tentativa de outras empreendedoras ou de outras pessoas a reinventarem o mundo? Não, pode ter um impacto negativo, sim. E a gente estava falando muito sobre o empreendedor, né, que criam esses negócios, depois são taxados de ou corruptos, ou malandros, ou não sei o quê, e eventualmente na trajetória dele ele poderia ter virado o novo Steve Jobs da história, ele poderia ter virado o novo Salvador, ele poderia ter inventado um remédio que cura o câncer, concorda? É esse universo que a gente está falando. Mas eu vou trazer uma perspectiva de não empreendedor aqui, não empreendedor nativo, mas de executivo, para ver como isso pode acontecer. Tem um americano chamado Ron Johnson. Esse cara é um executivo famoso, cara, treinado em Harvard, e, assim, nas melhores escolas. Esse cara trabalhou numa rede de supermercados na Target, nos Estados Unidos, ficou muito famoso lá, porque ele fez a empresa ter muito sucesso. Ele teve tanto sucesso que o Steve Jobs contratou esse cara. O Steve Jobs contratou esse cara, o Ron Johnson, para tocar as lojas da Apple. Quando lançaram as lojas da Apple, toda a mídia veio dizer assim, isso aí é uma besteira enorme. Imagina fazer loja física para vender só um gadgetzinho. Isso aí vai quebrar. Isso não vai dar certo. Aconteceu o contrário, para quem conhece uma loja, uma Apple Store, sabe do fenômeno que é. Agora vai mais. Esse cara ficou tão famoso dentro da Apple que a JCPenney, que era uma rede de lojas de departamento americano, já estava tendo dificuldade, contratou ele como CEO para transformar. Aí o cara chegou, Júnior, como ele tinha vivido o mundo digital, Apple e tal, ele chegou e remodelou toda a JCPenney. Fazendo parecido tipo uma Apple Store, é um negócio louco. Diz que ele fazia pitches em Nova York do projeto que ele ia fazer, os investidores vibravam, e aí botavam dinheiro, e a ação triplicou, acho que da JCPenney nesse período. Aí ele embarcou naquele negócio, cara, foi um fracasso total, porque os clientes entravam, o cara da JCPenney é acostumado a comprar com aquele cupom de desconto, chegava lá tudo diferente, os produtos safos. Não acha. Cara, assim, foi uma tragédia. Gastou fortunas para remodelar e acelerou, na verdade, talvez a derrocada da JCPenney. Isso é para mostrar uma história, assim, que essas... aqui não é acho que um problema de comportamento, foi uma crença, entendeu? Uma crença, isso. Ou até uma coisa que, para mim, fere muito o pensamento das organizações infinitas. Que é o seguinte, o que eu sempre fiz assim. Entendeu? Como é que vocês chamam? O síndrome de Gabriela? Né? Síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim e vai ser sempre assim. Esse eu acho que é um risco. Então, um dos apontamentos também de fracassos, eu vou dizer assim, dignos, tá? Fracassos dignos, tem os indignos e os dignos, talvez o sucesso passado provocou o fracasso futuro, assim, sabe? A história, talvez isso. Então, quando a gente vê essas histórias, existem pessoas de mau comportamento, que eu acho que nós estamos vendo um aqui, tem que investigar, tem que saber, e tem pessoas que fracassaram tentando, né? Fracassaram tentando. E talvez ali foi da arrogância a um azar. Não sei, no mundo dos negócios pode ter azar? Eventualmente pode ter azar. Mas eu acho que tem uma diferença importante, né? Do empreendedorismo, assim, de qualquer executivo, do que era a narrativa antiga e do que era a de agora, né? Assim, a gente cresceu, pelo menos, acho que incluindo vocês, a gente cresceu, os grandes heróis eram aqueles que começavam como estagiários, seguiam tal, iam subindo degrau a degrau, depois de 30 anos viravam CEO de empresa, pega Jack Welch, qualquer um desses, essa é a narrativa, né? Faça muito bem, faça correto, faça planejado, insista, que lá na frente tem alguma coisa boa. A narrativa de hoje é diferente, que é a narrativa da exponencialidade, que, cara, tem uma boa ideia, acelere muito rápido, fique rico famoso. É uma narrativa diferente. E essa narrativa é uma narrativa de sprint, não de maratona, né? E é daquele lance de, cara, vá com toda a sua energia, faça o que se precisar, mas chegue em primeiro, porque lá tem um pote de ouro. Então,
Eu acho que um pouco dessa narrativa que tá ligada ao dinheiro, de eu conseguir ficar muito rico, mas também um pouco de ego, de ser conhecido como alguém que revolucionou uma indústria, é diferente da narrativa antiga, né? Porque a narrativa antiga era de muita insistência. Os nossos pais diziam, fica na mesma empresa, não troca, faça 30 anos isso que vai estar tudo certo. E a narrativa hoje ela é muito sedutora, que é meio de influenciador digital, assim, né? De, cara, eu posso em 2, 3 anos, com uma boa ideia, muita força e muita vontade nela, ficar muito rico, muito famoso, e aí minha vida vai estar resolvida. Então um sprint que era de 30 anos, hoje em dia pode ser 3. E isso é muito sedutor, né? Essa ideia de você resolve tua vida, vai ficar famoso, depois você toca e reeditar esses grandes nomes, né? Os grandes nomes, o PayPal Mafia. O Elon Musk é um cara que está investindo em várias coisas. Poxa, eu posso ser um Elon Musk, eu posso ser um Steve Jobs. Isso é sedutor, mas isso ele tá ligado a um sprint muito curto. E um sprint muito curto, você usa as armas que você tem, cara. Você precisa cotovelar alguém, dar uma roubada no jogo e tal, porque você viu o ouro ali, né? Você vê muito perto. Fala assim, se eu correr 3 anos aqui, pegar o dinheiro e enganar uns 3, o ouro tá muito perto. Uma vez que eu pegar esse ouro, uma vez que eu ficar famoso, aí isso é problema do próximo, né? E é bom você falar do Steve Jobs, né? Olha a história, né? Fundou a Apple, ficou na Apple até ali 80 e poucos, fez o IPO, não sei o quê. E aí chegou um momento em que começou a ser apontado do gênio pro maluco. Tá acabando com a empresa, vai destruir a empresa, acabando com a cultura, tira esse cara daqui. Botou o cara pra fora. A gente pode, obviamente, tentar fazer uma inferência. Foi botado pra fora como o cara do WeWork, foi botado pra fora. Né? Fundou uma empresa, um império gigante, começou a fazer loucura, botou pra fora. E aí, daqui a pouco, 10 anos depois, o cara volta pra empresa e salva a empresa. E o cara tava talvez certo e botaram ele pra fora no momento... Né? O WeWork, o Adam foi botado para fora da empresa, levou embora para casa seus 3 bilhões de dólares no bolso. A empresa que valia 44 vale 5. Mas ele não perdeu a credibilidade. Ele voltou para o mercado agora, acabou de captar 1 bilhão de dólares com os mesmos investidores que botaram dinheiro lá no WeWork. Já a Elizabeth Holmes foi para cadeia, 11 anos de cadeia. Qual será que é essa percepção? Assim, por que o Steve Jobs foi botado para fora e depois volta e consegue se vencer? O Adam Neumann foi botado para fora, mas não perdeu a credibilidade. Existe uma diferença entre falhar do jeito certo e falhar do jeito errado? Será que a Elizabeth Holmes falhou do jeito errado? Foi muito mais fingindo do que tentando acertar? Por que será que isso aconteceu, né? Eu não sei. A Holmes, especificamente, ela estudou em Stanford, lá no meio do Vale do Silício. Uma das professoras dela depois chegou a dizer assim, cara, eu conheci essa aluna, nunca isso aí ia dar certo. Então a professora faz isso. Alguns dizem que ela até disfarça o jeito que ela se comporta. Ela criou um estilo, uma voz dela, que ela diz que ela manipula a voz para parecer uma coisa. Então assim, se ela surfou por aí... Sim, né? Quando a gente fala de investidores, a gente tem que reconhecer que esse mercado também muito voluptuoso pelo venture capital, ou FOMO, né? Perder a próxima onda, muita liquidez no mercado, ou talvez até pense pelo outro lado, muita ganância. O cara vê uma criptomoeda nova que ninguém sabe, está crescendo muito, o cara vai lá, vende as coisas, bota tudo naquilo, faz all-in naquilo, mas também esses golpes funcionam também quando eles encontram muita ganância do lado de lá. Total. Eu não sei o que vocês acham, mas vem comigo assim, ó. Se alguém já conhece um amigo aí, alguma história de alguém que caiu no golpe do bilhetinho premiado no centro da cidade. Aquilo é uma provocação a um senso de ganância do cara, entendeu? Pô, o cara tá pensando, vou me dar bem. Aí esses investidores mais os malandros, eles sacam que os caras querem aquela... Então eles vendem uma ideia futura de sucesso e transformador, porque eles estão, na verdade, capturando a atenção ali. Você acha que a Elizabeth, no caso dela, né, ela tem a professora lá que disse que nunca ia funcionar. Teve outros 4 caras lá da universidade no documentário, tem isso, né? Falam que ela era boa, é isso? Não, que diziam que aquilo ali ia funcionar, ia mudar o mundo. E ela conseguiu levar para o conselho da empresa um ex-secretário de defesa do governo dos Estados Unidos. Sentou no board dela. Assim, era uma coisa que assim, a capacidade... Ou o negócio era incrível, a capacidade de convencimento dela era uma coisa tremendamente absurda, né? Mas o fato se ela tiver... Talvez o grande erro de um empreendedor ou da Elizabeth, ou seja, de quem for, trazendo para o nosso mundo, é a falta de transparência.
Será que se ao invés de fingir que estava conseguindo, né, ela botava a gotinha de sangue aqui e chamava as pessoas para almoçar, alguém ia lá, pegava a gotinha de sangue e levava para a máquina tradicional do laboratório para depois trazer o resultado, né, para fingir que a maquininha dela tinha dado certo. Será que se a falta de transparência, ao invés de chegar e dizer, gente, eu vou conseguir, eu já consegui 40%, 50%, ela tinha conseguido uma boa parte do avanço no processo, mas eu preciso de mais dinheiro, mais eu preciso de ajuda, mais eu preciso de não sei o quê, mas será que a falta de transparência para os empreendedores de modo geral, principalmente na relação com o investidor, na relação com o cliente, na relação com os seus parceiros, é um dos grandes pontos de fragilidade para essas quedas grandes? Isso para mim é o problema de governança. Que como é que você cria os mecanismos em torno dessa atividade de responsabilidade da gestão para que tenha a transparência necessária, tenha a verdade, sabe? Você tenta equilibrar um pouco esse dilema da pessoa única que é capaz de fazer all-in em tudo. Porque no momento que ela está apostando pesado e tomou a decisão de mentir e enganar porque ela achava que isso ia conduzir ela, né? Quando você não tem governança, é mais provável, é mais possível que coisas desse tipo aconteçam, certo? Mas tem uma questão de que cada vez mais os princípios não éticos não são tolerados, né? Acho que assim, a régua subiu nesse sentido da tolerância. Não quer dizer que o mundo está perfeito e ele tem tudo ético, mas assim, a tolerância sobre as coisas não éticas também baixou essa tolerância, né? Todo mundo hoje espera que você esteja lidando com pessoas éticas e tal. Eu acho que é uma quebra de confiança nesse sentido, porque tem um mercado muito voraz em colocar tinha muita coisa. Tinha fundos, né, falando com orgulho, que fechavam um contrato por dia, né? Cara, fecha um contrato por dia. Imagina a qualidade disso, né? Assim, então não tem. Tem um pouco de confiança que você empresta primeiro. Então acho que era esperado que, por outro lado, a pessoa fosse honesta, né? Então, assim, acho que é o básico. E tem muitos negócios, né? Assim, quando a gente olha, por exemplo, Uber. O Uber agiu à beira da legalidade e da ilegalidade em muitos momentos. Sim, e até hoje, né? Então, assim, entre a linha da legalidade, o Uber tinha um pé de cada lado, né? Era ilegal porque ia contra as regras dos mercados e era legal ou aceitável porque as pessoas viam ali um serviço de mais qualidade. Então, de novo, o quanto... E não é para causar polêmica isso aqui, mas não é uma opinião, mas é questionar mesmo. Escreve aí, aliás, o que você acha. O quanto que para uma inovação mudar o mundo, ela precisa de ter um pé na ilegalidade e um pé na ilegalidade. O quanto do que a gente viu acontecer na história foi causado por pessoas que ousaram quebrar um status quo, uma regra que estava imposta. Porque você concorda? Quando você assiste o documentário mais uma vez da Elizabeth Holmes, lê o livro, comprei o livro, li o livro do jornalista do New York Times que fez a denúncia lá atrás. Quando você lê, as pessoas, muitas das pessoas que estavam envolvidas naquele caso, desde jornalistas, a juristas, a cientistas, a professores, muitos, quase metade, tipo um Lula Bolsonaro, diziam, ela vai conseguir, ela ia conseguir. E o outro dizia, ela nunca ia conseguir, isso aqui nunca ia funcionar. Mas se consegue, muda o mundo. Então, o quanto que um Uber que está lá, pé lá e pé cá, ou a inovação, quanto que ela tem que ser ousada ao ponto de quase ser ilegal para avançar. Não precisa responder, pode ser que a resposta seja comprometedora. Eu acho muito boa, porque a gente tende a ter muita pressa para julgar os outros e pouca paciência para entender realmente, aprender o que acontecia por trás. O que você me provou, e é fácil julgar ela hoje, chamar de golpista e não sei o quê, e que enganava, sei lá, que é o que também muito aponta. Até porque o povo gosta mais de histórias assim... Da história ruim do que... Da história ruim do que a história boa. Mas agora você me fez lembrar talvez o melhor livro que eu já li sobre inovação na minha vida, que é um livro de medicina chamado O Século dos Cirurgiões, que é um livro hoje um livro de sebo, ok? E praticamente basicamente ele narra entre 1850 e 1900 o avanço da medicina, ok? Muitos dos avanços da medicina foram produzido por pessoas quase imprudentes. Ele narra a passagem, não me lembro se era nos Estados Unidos, na Inglaterra, a primeira vez que um médico que ele abriu uma paciente tinha um tumor em algum lugar aqui na barriga, e ele abriu ela, certo? No final ele salvou. E em volta da casa dele, onde ele estava fazendo aquilo, tinha turbas de pessoas querendo linchar ele. Por ele ter aberto a pessoa. Por ele ter aberto a pessoa.
Então, a gente não sabe as intenções por trás daquilo, a gente não sabe em que momento de pressão alguém pensou, caramba, se eu enganar isso aqui, se eu não fizer isso, eu consigo ganhar mais tempo e eu vou provar que eu tô certo, né? Sei lá, eu acho que a gente merece talvez análises menos apaixonadas, né? O empreendedorismo precisa de paixão, mas os diagnósticos precisam de menos paixão. Eu acho talvez isso. Inovação na base é sempre rebeldia, né? Assim, fazer uma coisa diferente que o que fizeram, ou provocar um limite, testar alguma coisa diferente. Acho que a base da inovação é sempre um pensamento rebelde. Todo rebelde tem o fora da lei, né? Então, assim, acho que tem um pouco dessa escolha. Rebelde tem que ser, assim, mas, puta, você pode ser fora da lei ou dentro da lei. Então, acho que é a segunda escolha, né? Puta, eu quero ser inovador. Aí tem que escolher de que lado eu tenho que estar, mas acho que a rebeldia é sempre o princípio por trás da inovação. Muito bom, pessoal. Valeu por acompanharem mais uma vez o nosso podcast Organizações Infinitas. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, no canal também do Organizações Infinitas, que tem os cortes, os melhores destaques desse episódio. Tem aqui embaixo o link para o nosso workshop, Workshop Organizações Infinitas. Eu, Piero, Cruel, vamos passar um dia com vocês aqui no nosso espaço aqui na Starts University, aqui em São Paulo, para dar os frameworks, os métodos de como criar empresas que duram para sempre, como criar organizações infinitas, sempre com base em tudo que está aqui neste livro. Muito obrigado por terem participado com a gente. Até a próxima. Valeu! Opa!